Bom, tá dando para chegar aqui em cima que a fórmula molecular é C6H12O. Pronto, beleza. Então, qual é o primeiro passo para a gente caminhar rumo à fórmula estrutural dessa molécula, né? Kate já falou isso, a gente passou boa parte da aula falando. Qual é mesmo, gente? IDH. IDH vai ser igual a 1. Lembrando que IDH é o número de carbonos menos o número de monovalente dividido por 2, mais número de trivalente dividido por 2, mais 1, né? Então, nesse caso, ficou 6 menos 12 dividido por 2, 6 menos 6 mais 1, que dá 1. Ok? Então, o que é que indica isso para a gente? Que a gente vai ter alguma saturação, né? Olhando logo de cara, a gente já percebeu que temos oxigênio, né? Só que, ao contrário da situação anterior, em que o IDH era 0, então nossas possibilidades era apenas éter e álcool, aqui temos uma possibilidade mais ampla, né? Porque o IDH está dando 1. Então, é possível que tenha a presença de uma carbonila. Então, vamos ter que fazer uma análise cuidadosa para verificar qual realmente é o grupo funcional, né? Apesar de que, olhando para o espectro, eu acho que dá na cara qual é, né? Então, a primeira coisa que a gente olha nesse tipo de situação é para ver se tem a presença de uma carbonila, como tem esse esquema simplificado aqui, que ele direciona mais ou menos a nossa análise, né? Ele direciona a gente para olhar para ver se tem um estiramento forte entre 1820 e 1630. Observando o espectro, a gente observa que não existe, né? Então, não temos a presença de carbonila. Então, já descarta todas as possibilidades com carbonila, né? Só para deixar claro, eu não trouxe os exemplos de todos os isômeros logo de cara aqui, porque seriam muitas possibilidades se a gente não começasse elencando os possíveis isômeros em relação ao espectro, né? O espectro já vai justamente nos direcionar um caminho que é o correto, né? Então, percebemos que não temos a possibilidade, a presença de uma carbonila, a gente já começa a olhar outro fator. A gente pode, seguindo aqui, né, eu vou usar esse daqui, porque eu botei aqui, na verdade, porque ele é menor do que o outro, né, então é mais fácil. Não tem presença de carbonila, a gente segue para cá, tá vendo? Seguindo a seta. Vamos lá, tem a presença de um pico, de um estiramento em 1.300 mil CO, vamos verificar? Entre 1.300 e 1.000, tem um estiramento aqui, ó, cadê? Um estiramento aqui forte, que pode ser a presença de CO, entendeu? Então, a gente encontrou um pico aqui, que pode ser referente à presença de CO, ok? Continuando, se encontramos, a gente vai verificar se tem a presença de qual os possíveis grupos, né? Que foram justamente os grupos que é a possibilidade de ser um álcool, um fenol ou um éter, né? E aqui fica muito fácil, porque é um grupo muito que você bate o olho e você já consegue enxergar, né? Que é essa, na região de 3.650 e 3.100, a presença de uma banda larga, né? Que é justamente essa daqui, ó. Fica bem nítido aqui. Acredito que vocês, logo quando bateram a cara desse espectro, observaram isso, né? Então, basicamente, a gente sempre vai começar pela carbonila, não é isso? Tendo oxigênio, sim. Isso. Observando aqui essa banda larga aqui, depois de 3.000, já pode ter certeza que esse oxigênio é uma hidroxila, não é isso? É uma hidroxila. Sim. Essa banda é muito característica, então, tipo, isso. Ela indica muito claro. Agora, se ela tiver nítida, né? Pode ter casos que assim, seja sobreposta. Perdoe, se tivesse, por exemplo, mais de um hidrogênio, aí a gente já não pode, já conclui que um é da hidroxila, se tiver essa banda. Não é isso? Como assim? Por exemplo, tem, só generalizando, por exemplo, tem 2 oxigênios. Se tivesse 2 oxigênios e tivesse essa banda aí presente, a gente sabe que um desses oxigênios é da hidroxila. A gente já vai eliminando. Já né? Isso, sim. Porque pode ser, por exemplo, se tivesse um sinal aqui de carbonila e com um sinal de hidroxila aqui, essa banda larga, a gente já estaria tendo um caso de um ácido carboxílico, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então, tipo, os sinais vão meio guiando a gente. Tendo oxigênio, a gente tem que sempre olhar para ver se tem a presença da carbonila, entendeu? Os sinais são sempre característicos, né? Eles não de uma substância para outra, mas
aquele sinal específico, tipo, a gente vai ver em todos os espectros, por exemplo, de um álcool, vai ser sempre essa banda em 3000? Qualquer. Nessa região, sim, nessa região aqui, ó, de 3.600 e pouco e 3.100, entendeu? De álcool vai ser álcool fenol vai ser sempre nessa região, entendeu? E aí aos poucos, exercitando, você vai se acostumando. Tipo, vão ter coisas que você vai bater o olho e você vai ver logo, né? Outra coisa também, nessa região aqui, a característica também do CO, né? Que é a ligação C simples O. Mas isso daí não necessariamente é de um álcool, né? Pode ser de outros grupos. Você eliminou os carbonilas por causa do sinal na parte de 1700, beleza. Agora você ainda não eliminou, você está ainda entre álcool e éter, porque você tem esse sinal na parte de 250. Isso. Certo? Eu eliminei todas as carbonilas, as possibilidades de ser carbonila, porque eu não encontrei o sinal na região da carbonila, que é entre 1800 e 1600. Então, sobrou quem? O éter e o álcool. A gente se encontrou meio na situação aqui. Só que aqui eu encontrei um sinal característico, que é um sinal de álcool. Então, ao que tudo indica que muito provavelmente esse oxigênio que tem aqui, eu sei porque eu já sei a resposta, mas está indicando que esse oxigênio que tem aqui é um oxigênio de um álcool, entendeu? De uma hidroxila, e não de um éter. Esse sinal aqui que eu circulei. Consegue entender? Então, mesmo sendo um éter, ele pode apresentar esse sinal, ou mesmo sendo um álcool, ele pode apresentar esse sinal de característico de éter. Esse sinal acima de 3.000, aqui, esse muito grande, é a característica da hidroxila, não é? Do álcool. Isso, esse sinal aqui, banda larga, nessa região, sim. Mas você tem fibra também na parte de 1150, que é característica do éter. Não, esse de aqui, esse sinal aqui, é isso que você está falando? Esse daqui? Isso aí. Esse sinal aqui não é característico de éter. É também, mas ele é característico da ligação C simples O. Entendeu? Aqui, ó. Essa ligação aqui, ó, C simples O, entendeu? Que pode ser ou de álcool fenol ou de éter. Consegue entender? Vamos seguir. Bom, chegamos à conclusão, então, que esse oxigênio é um oxigênio de álcool. Agora a gente vai ter que analisar os outros picos, né? Porque ainda temos o EDH igual a 1, né? Então, a gente tem que entender, será que tem uma ligação dupla? Será que é um ciclo, né? Então, a gente tem que começar a procurar as respostas para as perguntas que a gente formulou lá quando achou o IDH, né? Então, vamos lá, já sabemos que é um álcool, então vamos seguindo aqui, ó. Aqui temos esses sinais aqui. Alguém tem uma ideia de que significa esses sinais em específico aqui, esse dublete aqui, mais ou menos? Essa região, geralmente, você tem um sinal característico dos grupos metílicos e metilênicos, né? Só que aqui, tanto o estiramento simétrico quanto assimétrico, quanto de ambos os casos, tanto CH3 quanto CH2. Só que aqui a gente só está com esses dois sinais, né? Que seriam, ou tem presença só de CH3, que a gente sabe que não tem como, ou só tem presença de CH2. Vocês estão conseguindo entender a minha linha de raciocínio? Porque nessa região aqui, provavelmente, ele tinha muito mais sinais nessa região aqui, que geralmente é a região onde você observa a presença de sinais, tanto de metilenos quanto de metílicos, entendeu? E aqui já no nosso não, aqui no nosso só tem poucos sinais, né? O que nos leva a entender ou a deduzir é sinal de apenas uma desses grupos, né? Ou seja, que essa molécula só tem presenças ou de CH2 ou de CH3. Vocês estão conseguindo entender essa linha de raciocínio? Entendeu? Então, é uma estimativa que a gente consegue fazer por aí, analisando esses picos aqui, que geralmente você tem mais sinais nessa região, que é justamente a região desses sinais específicos, ok? Então, já sinalizei os principais sinais. Qual seria o palpite de vocês de qual é essa molécula? Analisando esses sinais. Aí, o que a gente percebeu? Tem um sinal de CO, tem uma hidroxila, e tem sinal de ou de CH2 ou de CH3. É um ciclo. Então, por isso que o IDH é um. Como um ciclo só tem presença de CH2, nós não vamos ter presença de CH3. Entendeu? Então, só vamos ter os sinais aqui nessa região de CH2. Eu vou botar a resposta aqui embaixo. Nessa região aqui, 3.331, é a banda larga de OH. Esse pico aqui, 2.932, é o pico de CH2 assimétrico, como que a gente falou, o estiramento axial assimétrico
ele geralmente fica com um valor de comprimento de onda maior do que o simétrico, assim como o próximo ali do lado é o estiramento axial em 2855 simétrico. Temos também o pico em 1068, que é o do CO, que a gente observou anteriormente, e temos uma deformação tesoura, né? Aqui em 1452, que também é típico do grupo CH2, né? Essa região tem alguma... Porque aqui a gente está falando de estiramento axial, aqui tem a deformação, né? Que é a deformação angular. Nesse caso, a deformação conhecida como tesoura, em 1452 centímetros, que também aqui nessa tabela, ele vem mostrando aqui a região, mais ou menos, não sei se dá para enxergar aí direito vocês, onde é que se encontra essa deformação, ok? Esses foram os principais picos, e a gente chegou à conclusão de que, bom, é um ciclo, tem hidroxila, 6 carbonos, então só pode ser o ciclo hexanol. Entendeu? E também a gente não está vendo aqui a presença de harmônicas, entendeu? Então, é o ciclo hexanol. Para ser um fenol, você tem que ter a presença de um aromático, né? E um aromático, qual é a questão? Tem IDH de uma dupla, outro de outra, mais do ciclo. Então, o IDH dele, no mínimo, tem que ser 4, porque ainda tem a possibilidade de o IDH dele ser maior por cadeia lateral, né? Sei lá, tem uma dupla por aqui, entendeu? Aí, o ciclo conta como um IDH, né? Isso, conta como um IDH, entendeu? Bom, temos aqui o nosso espectro. Nós sabemos, então, que a fórmula molecular é C6H10, um pouquinho diferente da dos meninos, anotamos a presença de oxigênio. Então, começando, primeira coisa que a gente faz é o quê? Vocês já estão calejados aí de saber? Então, todo mundo chegou no DH2. Sendo assim, nós temos 2 insaturações na cadeia, certo? O que a gente pode ter? Nós podemos ter 2 duplas, um ciclo e uma dupla, o que mais? Sim, uma tripla é uma opção. Uma dupla e uma dupla, um ciclo e uma dupla. 2 ciclos, talvez? Pode. 2 duplas. Se a gente tivesse uma cadeia maior, poderia ter até 2 ciclos, né? Mas é mais improvável porque a gente tem só 6 carbonos. Só se a gente tivesse, sei lá, 2 ciclos propanos, o que é bem incomum, porque o ciclo propano é bem estável. Então, não é muito comum a gente ter ainda mais 2, né? Bom, mas enfim. Sendo assim, a gente está aqui com o espectro, a gente sabe que tem uma dessas possibilidades aí, então a gente vai analisar dentro do que a gente tem para chegar na conclusão, se a gente tem um ciclo, se a gente tem 2 duplas, um ciclo, uma dupla, uma tripla, para ver. Bom, vamos partir então do pressuposto que a gente tem a parte de identidade da molécula, que a gente não costuma procurar muitas coisas, essa parte daqui, né? Esse aqui é só em último caso, ou para confirmar alguma coisa. E a gente tem a parte de cá, que é mais limpa e tal, e a gente procura os sinais aqui. Sendo assim, me indiquem aí os sinais que vocês estão vendo que são mais diferentes do normal. Os sinais que são mais característicos, que a gente não vê nas outras moléculas. O que vocês estão vendo aí de diferente? O de 3.300. Aqui, né? 3.300. Bem intenso. O que mais? Esse na faixa de 2.000. Esse aqui? Esse? Pronto. Então, vamos tentar caracterizar esses 2 sinais para ver se eles estão dizendo alguma coisa sobre nossa molécula, né? Provavelmente sim. Partindo, então, desse sinal aqui. Em 3.300, vamos nesse aqui. A gente vai lá na tabela agora, todo mundo abrindo suas tabelinhas. Eu estou com a minha tabela aberta aqui também, deixa só eu achar ela aqui. Pronto. O sinal estava 3.300 e quanto? 3.315. Então, a gente vai aqui na nossa tabela e procura 3.311. Muito obrigada. Procura sinais que tenham apenas carbonos e hidrogênios que estejam nessa faixa, em 3.300 por aí. Aqui a gente vê muitos sinais de nitrogênio com hidrogênio. Temos aqui, ó, vocês estão vendo o meu cursor? Alcino, entre 3.333 e 3.267, um alcino. Mais para baixo aqui a gente não vê mais nada, temos mais NH, OH. No 20 e tem um alcino CH. também. Desculpa, Ana, no 20... você tá mais rápido que eu. No 20 tem um alcino também no 2100, né? Que seria uma outra característica dele. Olha como você foi rápida. Voltando aqui em cima para o pessoal que não está tão rápido quanto o primeiro sinal de 3.300, a gente tem o CH de alcino, e quando a gente volta a ver CH novamente, é em 3.100, que é o do aromático. Existem, assim, alguns efeitos que mudam um pouco o sinal de lugar,
mas de 3.300 para 3.100 é muita coisa. Então, não, com certeza não seria, até porque o IDH deu 2 e não 4, né? Como a gente viu no exemplo que o Vitor estava falando antes. Então, provavelmente é um alcino. Tem esse outro pico aqui, né, de alcino também, em 2.260 a 2.100. Ele é um pico forte, e aqui também é um pico forte. E são bandas agudas, diferentemente do OH, né, que são bandas largas. São picos fortes e agudos. Como a gente viu aqui, esse pico aqui é um pico forte e agudo, e esse pico aqui é um pico médio e agudo também. Então, a gente sabe que é um alcino, certo? Partindo do princípio que é um alcino, nós temos 6 carbonos, a gente agora se pergunta, aonde que está essa tripla ligação? Primeiro, a gente já confirmou que é um alcino, né, por esses sinais, então a gente já correspondeu com o IDH, que era igual a 2. Agora, a gente vai tentar achar aonde está essa dupla ligação. Agora que a gente já sabe que é um alcino, é mais fácil de tentar localizar a dupla ligação. Fui lá no livro do Pavia, que vocês já têm acesso, e fui na parte de alcinos. É uma coisa muito mais específica, mas como a gente já sabe que é, então dá para a gente saber. E aqui no texto, vocês estão vendo o Pavia aí, o PDF? Pronto. Aqui fala que essa vibração CC em 2.100 é característica de alcinos terminais. E a gente viu esse pico em 2.100, né? Mostrou para a gente lá na tabela. Então, significa que esse pico dado, esse estiramento em 2.100, é de um alcino terminal. Então, a gente pode elucidar a estrutura dele agora, que é um C6H10, com alcino terminal, um hexino, certo? Na tabela que você mostrou também tem dizendo que é alcino terminal. Tem? Tem. Vou voltar aqui. Ah, sim, alcino terminal, realmente, alcino terminal. Eu complementei com as informações do Pavia, porque algumas vezes, né, porque é interessante, porque algumas vezes a gente não vai achar tudo na tabela, né, às vezes a tabela é um material de estudo, sim, ajuda sim, mas que a gente não pode se limitar a ela para estudar para matérias, né, então a gente usa outras referências, como livros e tal, se você estiver na dúvida, quiser saber alguma localização. Tem um outro espectro que eu não sei se a gente vai conseguir, que eu só achei informação que responde a ele no livro, não tinha na tabela. Então, é bom a gente ter mais de uma fonte de pesquisa, né? Além das tabelas, dos guias, os livros também, né?